Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Isso é felicidade, irmãos? Vou falar de novo. Quem está feliz e está na casa do Senhor nessa noite? Amém. Agora melhorou. Irmãos, se coloquem em pé já para estarmos iniciando com uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós entramos em Sua presença, Pai, nessa noite, pedindo que o Senhor venha sobre nós, Pai, pedindo que o Senhor venha estar enchendo esse lugar com a Sua presença, com o Seu amor, Pai. Esteja abrindo o nosso entendimento, Pai, e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Pai, nessa noite de quarta-feira, no meio dessa semana, Pai. Que o Senhor revigore as nossas forças, Pai, que o Senhor nos dê ânimo a cada dia, Pai, em um nome de Jesus. Que o Senhor venha estar abençoando, Pai, que nós possamos receber, Pai, a Sua palavra com amor, Pai, e que o Senhor esteja abrindo nossos ouvidos, Pai, abrindo nosso entendimento, em um nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Amém? Já convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Amém? Diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode estar se assentando, irmãos. Durante essa semana eu estava orando e pedindo para Deus estar me confirmando uma palavra para estar trazendo para os irmãos aqui nessa noite, e muitas vezes não é fácil disso acontecer. E dessa vez aconteceu isso, e na segunda-feira eu cheguei do trabalho, estava orando, pedindo que Deus estivesse, me dando, uma luz, uma direção. E o Senhor falou comigo através de um louvor quando eu estava dirigindo. E muitas vezes acontece do Senhor falar conosco de várias formas, E foi engraçado dessa vez, porque foi um louvor que estava na minha cabeça já há um tempo. E eu não sabia porquê, mas o Senhor já sabia. E quando eu estava no carro, eu estava falando com Deus e falei: Deus, vou colocar aqui no modo aleatório dos louvores aqui e vamos ver o que sai. E saiu um louvor que falava, de uma frase que desse louvor é a que eu mais lembro. Obrigado, João. Que falava sobre que o nosso lar é o céu. E essa frase estava na minha cabeça já há algumas semanas já, e eu não tinha me ligado. Mas depois que tocou, esse louvor, eu falei: então é isso, Deus. Mas muitas vezes na nossa, às vezes, ignorância, a gente faz que nem Gideão, Deus, dá mais uma prova aí, então, Se é isso mesmo, então fala de novo. Aí foi para o próximo louvor, e o próximo também falava sobre isso. E dentre muitos louvores que eu tenho no meu celular, e os dois falavam exatamente sobre este assunto, sobre a nossa casa, o nosso lar ser o céu. E se eu perguntasse agora para vocês, a sua cidadania, o que você falaria? Esteja pensando um pouquinho. Muitas vezes a gente, não que esteja errado isso, mas a gente atribui isso, aonde nós nascemos, Ponta Grossa, pastores que não nasceram aqui, mas os irmãos ali também. A gente se atribui à nossa cidade, onde crescemos, onde nascemos. E através desse texto, de Filipenses 3:20, fala que a nossa cidade está nos céus. Tem outras versões que falam que a nossa pátria está nos céus,
outras mais atuais que falam que nós somos cidadãos do céu. Então, nós podemos entender que nós também temos uma cidadania celestial. Não que nós não sejamos brasileiros, pontagrossenses, enfim, nós somos, mas a nossa cidadania espiritual é o céu. E nós, às vezes, não estamos, cientes disso. Nós sabemos, mas não está tão transparente assim na nossa mente. E nós, como filhos de Deus, nosso Pai é Deus. Ele está nos céus, aonde é a nossa pátria. Então, por isso nós temos essa cidadania. E nosso Pai nos céus nos deixou uma herança. Os pais, normalmente quando estão mais com idade, fazem um testamento, deixando sua herança. E, através de Jesus, Deus deu nossa herança, a herança da salvação. Não é por recompensas, como diz naquele versículo de Efésios, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a nossa herança que nós recebemos nos céus. Se os irmãos quiserem estar abrindo comigo em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então ali nós podemos ver que fala herança guardada nos céus para vocês. Então a nossa herança está nos céus, está com o Senhor, está só nos esperando, E nós precisamos estar desejando receber essa herança. Como já em Efésios falava, pela graça sois salvos pela sua fé. Então, precisamos estar exercitando nossa fé todos os dias para estarmos na presença de Deus, estarmos buscando cada vez mais a nossa intimidade com Deus como um pai. Deus é nosso pai. E como um pai que ama seu filho, quer estar próximo a ele. Mas muitas vezes os filhos querem sair voando para longe. E os filhos às vezes não estão perto de Deus. Mas Deus sempre quer estar perto deles, sempre quer buscar estar perto dos seus filhos. Mas, se nós não facilitamos, Ele nos deu essa liberdade de nos afastarmos se nós quisermos. Mas eu garanto a todos que estar próximo de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pois recebemos a nossa herança da vida eterna e muitas bênçãos até aqui na terra. Então, nós precisamos estar buscando. Nós também recebemos no céu o nosso galardão, a nossa recompensa. Em Lucas 6:23 diz: Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Lucas 6:23. Então, no céu nós receberemos nosso galardão. Além da vida eterna, além da nossa herança, nós receberemos essa recompensa, o galardão, pelo que nós fizermos pelo Senhor aqui na terra. Mas isso não vai gerar no céu uma hierarquia de filhos de Deus, os mais honrados, os menos honrados. Os irmãos conhecem aquela parábola dos trabalhadores na vinha, que todos tiveram trabalhadores que começaram de manhã, tiveram trabalhadores que começaram no meio da tarde.
todos receberam o mesmo salário, né? Porque foi o salário combinado pelo Senhor, né? Pelo Senhor daquela vinha. Então, todos receberam o mesmo salário. Então, não importa, né? Deus não quer criar esses níveis, né, de cristãos nos céus. Então, né, os maiores pregadores do mundo e apenas um irmão que estava numa conferência, que recebeu Jesus no leito de um hospital antes de partir. Todos estarão como iguais nos céus. Mas a recompensa individual de cada um, né, o galardão, será entregue para todos, conforme as suas obras. Mas nós não devemos nos preocupar pelo que vamos receber, mas pelo quanto vamos agradar a Deus estivermos realizando as obras dele aqui na terra. Assim como foi falado, né, como eu disse anteriormente, né, como um pai com seu filho, né, que está perto do seu filho, né, quando o filho está próximo ao pai. E nós precisamos estar buscando isso. E pedir para os irmãos estarem abrindo comigo também em Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Hebreus 11, 16. Amém? Diz assim: mas agora aspiram uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então o céu é o nosso lar, é a nossa pátria, né? Novamente aqui, Paulo falando que a nossa pátria é os céus. E Jesus também fala isso, né? Naquele texto conhecido de João 14, que Jesus fala, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, aqui ainda nós recebemos uma promessa de Jesus, no final deste texto, que ele vai preparar lugar para nós e virá para nos buscar. E nós estamos presenciando que está próximo a vinda de Jesus. E né, eu já ouvi histórias de quando era pequeno, né, surgia aquelas profecias, e Jesus vai voltar nesse ano, e é esse ano, né? Mas na Bíblia fala que nem mesmo Jesus sabe, nem os anjos, nem ninguém, somente Deus sabe. Então muitas vezes a gente acaba, né, se distraindo com essas profecias e essas coisas que são faladas. Mas, como eu sempre falo para os jovens, a Bíblia, ela é como o nosso manual, né, de instruções. E quando a gente vai construir alguma coisa, né, a gente compra um móvel e vai construir sem um manual de instruções, muitas vezes pode dar errado. Parece que a gente montou certinho, mas a gente olha, sobrou 15 parafusos, e agora? Né? Será que amanhã a gente acorda e vai estar tudo desmontado? Né? Às vezes parece que está tudo certo, mas se a gente não, né, tem certeza daquilo que a gente está fazendo, né, não seguiu o manual, não estamos seguindo alguma coisa, pode ter um grande risco de que dê errado. E a Bíblia, ela é o nosso manual de instruções, né, para a nossa vida, para como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, o que nós devemos fazer, né? E muitas profecias também, como estamos vendo hoje, da volta de Jesus. Então, que nós possamos estar vendo esse manual mais de perto. Muitas vezes é apenas um livro que a gente carrega só nos dias de culto, mas uma convivência diária com a Bíblia é muito importante e vai abrir nossos olhos, abrir nosso entendimento, e vamos estar cada vez mais, né, seguindo a linha, né, os sonhos de Deus para nós.
através da Bíblia, nós somos orientados por Deus. E, indo para o próximo ponto, que eu anotei aqui, a Bíblia, ela fala que a igreja é a noiva de Cristo, né? Vocês já ouviram essa frase, que a igreja é a noiva de Cristo? Então, a noiva, quando que uma mulher é chamada de noiva? Quando ela é pedida em casamento, certo? Até o momento do casamento, ela é noiva. Então, a igreja é a noiva de Cristo. O que nós podemos entender é que é como se fosse podemos exemplificar um casamento aqui, né? De Jesus com a igreja. E naquele tempo, né, no tempo do tempo da Bíblia, digamos assim, o casamento acontecia de uma forma diferente, né? Não era o noivo que entrava primeiro, né? Não era uma cerimônia assim, né? O noivo ia até a casa da noiva para buscá-la. E assim vai ser conosco, né? Assim como nós lemos no final de João 14, que Jesus falava, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus vai vir nos buscar. E trazendo para uma questão de casamento, né? Eu estou vivendo isso, né? Porque esse ano vou estar casando. A Monique não está aqui hoje, mas então acho que eu posso até falar mais. Brincadeira. Então a gente sempre vê que a noiva, ela sempre é mais preocupada com as coisas que vão acontecer, com o planejamento, né, com tudo que vai acontecer. Não que nós noivos, né, a gente não faça dessa forma também, mas as noivas normalmente é mais, né? E é nítido, elas sempre estão lá planejando e volta e meia a Monique me manda coisa de casamento, né? Até antes de pedir ela em noivado, né? Mas nós sempre podemos ver que a noiva, ela é assim mais preocupada, mais ansiosa com o que vai acontecer, quando vai acontecer. E nós, como noiva de Cristo, né, nós, o corpo da igreja, como a noiva de Cristo, como estamos aguardando Ele vir nos buscar. Em Apocalipse 22:17 diz, né, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, aqui no início desse versículo, a gente vê, né, que o Espírito e a noiva dizem, vem. Vem. Então, né, como uma noiva, ela está ansiosa, ela deseja que o casamento chegue, né? E nós, como que nós estamos como noiva de Cristo? Nós estamos desejando o casamento com o noivo, com Jesus? Ou nós estamos, que bom, a Jesus vai voltar, mas isso só da boca para fora, né? Às vezes, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós, poxa, queria ter feito aquilo, queria ter subido mais um cargo na empresa, queria ter comprado um carro novo. Os irmãos solteiros, queria ter casado antes, né? Mas não que essas coisas sejam erradas, nós desejarmos essas coisas, mas colocarmos a nossa vida terrena antes da volta de Jesus, às vezes não é o correto. Então, nós desejarmos estar indo para a cidadania celestial, estarmos com Deus, é uma coisa muito importante para nós como cristãos, como noiva de Cristo, estarmos desejando, estarmos buscando. Novamente falando, irmãos, não é errado nós desejarmos e termos sonhos, ambições, né? Nossa, eu desejo muito aquele carro, quero muito conhecer outro país, né? Viajar para fora. Não tem problema nenhum nisso, é uma coisa boa, uma coisa que vai fazer nós buscarmos aquilo, trabalharmos, né, para aquilo. Mas a nossa vida espiritual, ela tem que estar centrada naquilo que é o mais importante. Que para nós cristãos, o que é a coisa mais importante para nós? A vinda de Jesus, a vinda do noivo. Nós somos noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E uma mulher, quando ela é noiva, meu irmão,
ela é noiva, tudo é casamento, né? É uma coisa normal, né? E nós, como noiva de Cristo, estamos dessa forma? Estamos desejando, ansiando o casamento? Ou estamos só vivendo a nossa vida, sem pensarmos muito no assunto? Porque, irmãos, nós podemos ver que o casamento está próximo, está chegando, né? Só Deus sabe quando é, mas nós, através dos sinais que que Jesus nos fala, nós podemos ver que está chegando o dia do casamento, né? Então, eu já peço para os irmãos estarem abrindo em Lucas 21, para que a gente possa ver que Jesus fala, né, que haverá sinais da sua volta. Lucas 21, vamos ler versículo 9 em diante. Lucas 21, versículo 9. Amém, irmãos? Diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. E se a gente continuar, esse capítulo vai longe de sinais dos fins dos tempos, né? Então, nós estamos vivendo isso. Guerras. Estamos vivendo guerras. A Síria, né, lá no Oriente Médio, sempre estão em conflito. Volta e meia aparece na televisão uma bomba explodindo uma cidade, né, matando muitas pessoas, né? Agora nós temos ali a Rússia, né, que está conflitando com a Ucrânia. Nós temos sinais, né, grandes terremotos essa semana, terremoto da Turquia, né, uma coisa que aconteceu muito forte lá. Sinais dos fins dos tempos, não que isso nunca tenha acontecido, mas quantas coisas têm acontecido nos últimos tempos, né? Corrupção, epidemias. Nós tivemos uma pandemia mundial, irmãos, há 3 anos. E pensar que nesse dia, em 2020, não, 2021, né? 2020 ainda não tinha começado. Mas, então, digamos que 2 anos atrás, nessa quarta-feira, né, de fevereiro, a igreja aqui ou não tinha ninguém, só podia estar quem fosse ministrar, ou todos de máscara, com distanciamento, tinha que estar tudo aqui com 2 cadeiras de distância por pessoa, sem poder cumprimentar o seu irmão quando acabasse o culto, só no soquinho. E olha lá, né? Então nós passamos por tanta coisa, e muitas vezes os nossos olhos estão tão fechados que a gente não vê os sinais. E está na Bíblia, irmãos. Se a gente for mais para frente, no versículo 27 desse mesmo capítulo, diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, depois desses sinais, vai acontecer a vinda do noivo para buscar a noiva. Ele estará vindo, diz ali. Se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória para buscar a noiva. Amém, irmãos? Amém. É isso que nós precisamos estar buscando, irmãos. Intimidade com Jesus, intimidade com Deus. Já pensou que noivo que vai querer uma noiva que nem quer conversar com ele, que nem dá atenção para ele, que nem busca a sua presença? Acho que ninguém, né? Como é que Jesus vai vir buscar? A noiva que está desatenta, que está muito preocupada com as coisas deste mundo, que não tem tempo para buscar a sua presença. Precisamos estar com os olhos abertos, irmãos. E na Bíblia, Jesus fala uma parábola exatamente sobre isso. Em Mateus 25, peço para os irmãos estarem abrindo. Acho que todos os irmãos já conhecem essa parábola.
para nós estarmos encaminhando para o final. Mateus 25, a partir do versículo 1, a parábola das 10 virgens. Diz assim, todos acharam, irmãos? Quem achou, diga amém, quem não achou, diga misericórdia. Diz assim, versículo 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a vós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, vigiai, pois, porque não sabes o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nessa parábola nós temos, dois tipos de virgens aqui: as prudentes e as loucas. Que nós possamos estar pensando, que tipo, de igreja nós temos sido? Uma igreja prudente, uma igreja que está preparada, ou uma igreja louca, como diz aqui nessa versão, ou nécia, em outras versões? Como nós temos nos portado perante a volta de Jesus? Nós estamos preparados? Nós temos o azeite, reserva? Nós estamos vestindo vestes brancas? Estamos buscando santidade? Estamos buscando ser puros perante o Senhor? Então, neste texto, Jesus fala, através dessa parábola, que nós possamos estar sempre desejando e ansiando ser como as virgens prudentes, como uma igreja prudente, uma igreja que, apesar das dificuldades, das tribulações que a gente passa neste mundo, irmãos, a gente passa por muita coisa difícil. Sim, Jesus mesmo fala, no mundo tereis aflições. Se Jesus fala, é porque é uma verdade, Mas o que ele fala logo depois? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus diz que ele já venceu, e que mesmo através das aflições nós precisamos ter bom ânimo, por que muitas vezes a gente está tão desanimado que deixamos de, às vezes, vir na igreja, deixamos de ler a Bíblia? Às vezes é cansativo, irmãos. Eu mesmo, já essa semana, foi difícil, preciso colocar minha leitura em dia, mas são coisas que acontecem, mas a gente não pode estar deixando isso acumular e nos tirar daquilo que a gente tem de propósitos, buscando sempre estar cumprindo aquilo que nós prometemos perante o Senhor, sempre buscando estar preparados, Aqui diz que quando o noivo veio, elas começaram a se preparar, e algumas tinham azeite, outras não. Quem não teve, não foi para o casamento. Quem teve, foi. Então, por isso, nós precisamos estar preparados, irmãos. A gente precisa estar pronto para a volta de Jesus. Porque a gente não sabe o dia, não sabemos se pode ser daqui 10 segundos, daqui
10 anos? Não sabemos. Não temos como chutar, adivinhar, mas nós sabemos que está próximo. E assim como Jesus fala, né, que vai ser como um ladrão que vem à noite, né? Ele vem sem avisar, porque se ele viesse avisando, né, se ele chegasse falando, ó, meia-noite eu vou chegar nessa casa e vou te roubar. Ele ia trancar todas as portas, ia ficar esperando com uma faca de pão. Ele ia, o morador, ele ia estar pronto, ele ia estar preparado. Mas o ladrão não faz isso, né? Ele vai quando a gente menos espera. É isso que ele faz. E assim como, né, como esse exemplo, como um ladrão que vem durante a noite, assim vai ser a volta de Jesus. Quando as pessoas, né, não estão preparadas muitas vezes. Mas aquelas pessoas que sempre estão preparadas, que sempre estão prontas, que sempre estão ansiando a volta de Jesus, essas vão para o casamento e vão participar e vão para a nossa verdadeira cidadania, que é os céus. Porque aqui a nossa vida é passageira, né? Moisés fala que o homem vive 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e infarto, né? O pai conheceu uma senhora ali que tem quantos anos, pai? 114 anos. E eu quero chegar lá. Mas 114 anos não é nada perante a eternidade que vamos estar com Deus. A eternidade não tem fim. Não tem fim. A nossa vida aqui tem fim. A gente cresce, eu já estou com dor nas costas aqui, só de ficar de pé aqui. Só de tocar a bateria e vir para cá. Eu estou com dor nas costas. Como é possível isso, né? Mas no céu, nós não vamos, né? Nós teremos um corpo renovado, nós, né, Jesus fala, né, que não teremos o corpo físico, né, como nós temos agora. Nós teremos um corpo transformado, né, que não haverá dor, não haverá fome. Mas como muitas vezes a gente preza a nossa vida aqui na terra, né, prioriza a nossa vida aqui na terra, que é uma vida passageira, e não preza pela nossa vida no céu, nossa eternidade. Então, que nessa noite nós possamos estar buscando isso, né? Não, novamente falando, não que a gente não possa ter, né, desejos aqui na terra, né, ambições, né, boas, né? Mas que a gente não possa estar buscando sempre o melhor para nós, para a nossa família. Mas que acima de tudo, né, nós também estejamos buscando aquilo que mais importa, que é buscar a presença de Deus. Já peço para os irmãos estarem se colocando em pé. Peço para o Ministério de Louvor estar vindo. E Marcos 16:15, Jesus fala, quando está indo para os céus, ele fala assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quando Jesus estava indo e ele nos deu a promessa de que estaria retornando, ele nos deu uma missão ainda para cumprirmos aqui na terra, né? Que nós possamos estar buscando isso, porque no último versículo da Bíblia, né, no último capítulo da Bíblia, fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então que nós possamos, irmãos, nessa noite estar buscando isso, apesar de ser uma coisa muitas vezes que a gente pensa estar longe de acontecer, que não precisamos nos preocupar com isso agora, mas nós precisamos estar sempre, assim como as noivas não sabiam quando o noivo ia chegar, mas elas estavam preparadas, estavam prontas. Que nós nessa noite possamos nos revestir da presença de Deus e declarar sobre a nossa vida que estaremos prontos, estaremos preparados, e que assim como uma noiva anseia estar com o noivo, nós também ansiaremos e buscaremos a volta de Jesus.